Deus. Eu falo muito com os irmãos que a minha alegria, o meu objetivo como pastor, como servo de Deus, é ver pessoas sendo transformadas. Isso é o que me move, ver irmãos crescendo, ver casas sendo transformadas, homens, mulheres sendo transformados, jovens se transformando. Como é maravilhoso quando eu vejo alguém, pastor, olha, eu fui transformado, a minha vida está sendo transformada, como eu estou crescendo, olha, eu era assim, agora eu sou diferente, eu pensava assim, agora estou pensando e agindo diferente. Como é maravilhoso ver a igreja crescendo neste sentido. Não é nem numérico, porque isso é muito superficial. O crescimento que nós precisamos é espiritual, uma igreja sólida, sabe, fortalecida em Deus. Então tenha isso em mente, e você pode ter esse papel na vida de outro, sabe, sendo um instrumento de Deus na vida de outro. Então vamos direto para a palavra, sem mais delongas, vamos para o texto. Se você abriu aí, né, no texto da mensagem que a Jaque trouxe, você estava no capítulo 4, foi isso que ela leu, né, capítulo 4, então dá um pulinho para o capítulo 5 então, é o texto base de hoje, legal? 2 de Reis, o capítulo 5, tá? Capítulo 5 aí, nós vamos ler do verso 1 até o 6, e depois nós vamos ler, aí você escorrega o dedinho um pouquinho, nós vamos para o verso 9, olha, traga a sua Bíblia, é importante trazer a Bíblia, é importante você ficar atento para o pequeno grupo. Eu já quero dar uma dica agora para vocês sobre o pequeno grupo. O pequeno grupo você pode e deve participar ativamente. Como pastor, pense em cada ponto que nós vamos falar aqui, pregar, anote, pode anotar no seu celular, mas anote num papel talvez, e você vai testemunhando, já pense na sua vida, o que aconteceu com a sua vida, o que a palavra encheu a sua vida aí agora, talvez que você viveu, e você vai poder compartilhar num pequeno grupo. Já faça isso agora, porque o pequeno grupo, nós estamos mais num formato, nós estamos num formato diferente, não é só a leitura, mas é a sua participação a partir de agora no pequeno grupo, tá bom? Então vamos lá junto, é um estudo, é uma pregação, é um pão que desce do céu. 2 de Reis, capítulo 5, o verso 1, vamos ler. É um texto conhecido, né? Vamos lá, o texto diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Senhor com letra minúscula aqui, né? Interessante isso. Pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha que interessante, né? Já nós vamos ver o que é isso, o que a lepra é. Mas olha já no verso 1, né? Naamã, um homem respeitado, um comandante de exército, provavelmente ele era como um Davi, antes de Davi se tornar um rei. Então ele era general, comandava as tropas da Síria, e ele era vitorioso nas batalhas, e ele era muito querido pelo rei da Síria. Isso é o que está só no verso 1, olha que interessante. Verso 2, vamos lá, vamos fazendo uma exposição verso a verso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350, grava isso, essa informação, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Essa informação é importante, grava isso, tá? A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Verso 9 agora, verso 9, essa carta chega ao rei de Israel, depois você lê na sua casa. O rei de Israel fica perturbado, e agora o que vai acontecer? Você acha que eu posso curar? Ele ficou perturbado. Eles estão querendo trazer uma intriga para ter guerra. É isso que aqui a Síria quer. O rei ficou maluco.
Aí a carta chega ao profeta, olha só. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, de seu Deus, moveria mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Imagina a cena, imagina Naamã, acostumado com as pompas, imagina só, né? Para onde Naamã ia, o rei da Síria, as tropas inimigas ou seus oficiais chegavam: eis que surge Naamã, o oficial da Síria, comandante das tropas da Síria, tocava trompete e tal, e ele entrava como um general. Imagina a cena. E de repente ele chega em Israel, ele sai lá da Síria, nós vamos ver já já, tá? Nós vamos postar algumas fotos para você entender geograficamente. Ele sai da Síria, vai até Israel em busca desta cura, e ele chega lá: eu quero falar com o rei. Aí o rei fica desesperado, fala para o profeta, eles chegam até Eliseu, e Naamã chega na porta da casa de Eliseu, vai lá, eu quero falar, e de repente Eliseu nem sai para falar com ele. Vocês param para pensar, viram a história? Eliseu nem saiu assim, ó: oi, eu sou Eliseu, o que é? Vem cá, vou orar por você, pega um óleo ungido, eis que te digo. Não, Eliseu mandou um mensageiro: ó, fala para ele, vai ver na cena, fala para ele mergulhar no Rio Jordão, mergulha lá no Rio Jordão. O cara ficou furioso, imagina, o cara acostumado com as pompas, que é aclamado para ele entrar, de repente vem um servo ali e fala: ó, ele pediu para falar para você mergulhar no Rio Jordão. O que, cara? Como assim? Cadê o profeta? Imagina, é isso aqui, ele ficou furioso. É o verso 11, 12 e o 13, e o 11 e o 12, né? Olha o verso 13, a continuação da história, ó. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, olha como o servo se falava com ele. Olha só como Naamã era tão importante na sua terra, que os oficiais chamam ele de pai. Olha só o que fala assim, ó. Ali os oficiais estavam acompanhando Naamã, e ele fala assim, ó: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha como a do Benício que está aqui, como um bebezinho, a pele pura, né? Então Naamã, verso 15, e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, olha que poderoso isso, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. Olha que interessante isso que ele está falando aqui. Ele levou aquela carruagem de ouros e estava querendo entregar para Eliseu. Eliseu, não tem outro Deus como esse Deus de Israel. Lá em Síria não existe, toma esse dinheiro como uma gratidão. E o profeta fala no verso 16, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Bem diferente dos nossos tempos, né? Olha que diferente, o cara querendo comprar o profeta, ou agradecer, cara, ouro, prata, ele fala: cara, não quero. Diferente, bem diferente dos nossos tempos, né? Olha que poderoso isso. E disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Ai, cara, olha que poderoso, grava isso, você vai ver que interessante que isso significa. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus com letra minúscula, senão a quem? Ao Senhor, ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, somos gratos a Ti, papai, por essa palavra,
e precisamos tanto dela, da revelação dela, do sobrenatural, do agir de Deus em cada coração. Transforma, traz cura e esperança para nós. É o que nós precisamos diante dessa palavra que é do Senhor, a palavra do Senhor para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero contar uma história para vocês rapidinho, uma história que eu tenho certeza que você já ouviu em outros formatos talvez. Essa história é uma parábola, né, popular, todo mundo já ouviu ela, e diz que é o seguinte: durante uma grande enchente, um homem muito religioso, era muito fanático, porém muito ortodoxo e tal, ele não saía da sua casa de forma alguma, e de repente começou a chover fortemente, alagar toda a casa dele onde ele estava. E quando chegou aos seus pés, o Senhor numa canoa passou e convidou aquele homem que estava ali, as águas na canela dele, nos pés dele, um homem de canoa passando assim: cara, pula aqui dentro, olha, está alagando, vem, pula aqui. E aquele homem que estava na casa falou: não obrigado, Deus vai me salvar. Você conhece essa história? E aí quando a água já estava na sua cintura, assim, vieram dois homens jovens num barco, a motor, já a água já na altura da sua cintura, e também falou: cara, pula aqui dentro desse barco, pula nesse barco, vem aqui. E ele fala: não, eu não quero, porque Deus vai me salvar. E de repente, quando a água já estava chegando no seu pescoço, sabe, passou um helicóptero com os bombeiros e querendo jogar uma corda, uma escada, e falou: cara, vem, nós vamos salvar a sua vida, vamos, pega essa corda, suba na escada. E ele falava: já disse que eu não quero, porque Deus vai me salvar. E aí a água subiu, o homem se afogou. E aí quando ele chega diante do Senhor, sabe, na eternidade, e ele chegou já logo reclamando com Deus. Eu vi isso? Chegou reclamando com Deus. E ele fala assim: puxa, eu confiava no Senhor, por que o Senhor deixou eu morrer, Deus? E aí Deus respondeu para ele: bem, eu lhe mandei uma canoa, um barco a motor, um helicóptero e bombeiros, e você que não quis, você que não enxergou isso que eu estava fazendo na sua vida. Essa história é uma história popular, né? Mas só para nos fazer pensar um pouquinho sobre algumas coisas, sobre o texto bíblico que nós lemos. Por exemplo, esse texto que nós lemos, ele fala desse guerreiro chamado Naamã. Cara, tem canções que falam a respeito dele, várias pregações a respeito deste guerreiro. Como eu disse, ele é como se fosse um Davi, antes de Davi se tornar rei, ele é como se fosse um Davi. Só que ele é um homem orgulhoso, sim ou não? Você vê isso no texto? Você conseguiu ver isso, igreja? Um homem cheio de suas verdades, sim ou não isso, igreja? Vocês conseguiram ver isso? Um homem cheio de orgulho, cheio das suas verdades, acostumado com aquilo que ele vivia, as pompas da Síria. Entende? Imagina esse homem vivendo nos seus lugares que ele ia. Ele era aclamado, ele levantado e soltava pompas para ele, e de repente ele chega num lugar que o profeta que era para curar ele nem sai para receber ele. Então um cara cheio de orgulhos ali, de suas verdades, na cabeça dele as verdades que ele tinha, mas era um cara que tinha um negócio aqui importante, que o texto fala que ele tinha o quê? O que ele tinha na pele? Lepra. Vocês sabem o que é lepra, gente? Ô Lucas, coloca a foto 1 aí. Olha só essa foto. Essa foto aí é uma pessoa com lepra, um pouco semelhante com o que acontecia na época, nos tempos bíblicos. Hoje é diferente, né? A lepra hoje ela é tratada, chamada também de hanseníase, né? Mas antigamente a lepra fazia cair pedaços das pessoas. Então ela consumia a ponto de cair. A ferida ela ia aumentando, não tinha vacina, não tinha pomada, não tinha nada. Vai consumindo e a pessoa ela fica em feridas e fede, entende? E começa a cair pedaços. Então cai um pedaço do dedo, vai caindo, e é altamente contagiosa. Imagina naquela época. Se para nós hoje, imagina o Covid como foi. Nós ficamos doidão, não ficamos? Se uma pessoa espirrava, né? Aqui a gente passou, né? Mas espirrava no Covid, todo mundo já peguei. O que vai acontecer agora comigo? Ai meu Deus, vou morrer. Imagina, hoje tem vacina. Imagina nessa época aqui, ó, que não tinha nada. Imagina nessa época. Então era isso. Esse homem usava a sua armadura por cima, mas internamente ele estava leproso. Faz sentido, igreja, o que eu estou querendo propor para vocês? Faz sentido? Então era esse cara, leproso. Ele tinha
essa grave doença. Os leprosos nos tempos bíblicos, eles eram separados, tinha uma cidade só para eles. Eles eram separados porque não podia contaminar com outras pessoas. E após um período específico, eles tinham que passar por uma purificação, passar pelos sacerdotes, elevar sacrifícios, holocaustos, e depois ser revistos, para depois entrar numa sociedade normal. Essa era a lepra na época. Forte isso, né? Forte. Fogo selvagem, olha que interessante. A irmã Iracema conhece bem, né? Porque trabalha com dermo, com médico. Então olha que interessante isso, né? Ia apodrecendo, e os pedaços iam caindo, né? Olha que interessante isso. Então essa foto faz todo sentido. E no tempos bíblicos era mais forte ainda, por não ter nenhum medicamento. E esse homem, ele morava na Síria. Lucas, coloca a foto aí, número 2, só para vocês entenderem um pouquinho. O que eu quero trazer aqui para vocês, um pouquinho de teologia geográfica, para vocês entenderem tudo que eu quero construir. Olha que legal isso aqui. O Monte Hermon, que está ali, ó, com aquele marcação, é um monte que está na divisão de 3 países: Israel aqui embaixo, a Síria ali a nordeste, e o Líbano ali ao norte. Esse monte, ele fica bem no centro dessas 3 países. O que tem a ver esse Monte Hermon, pastor? Bom, esse Monte Hermon, coloca aí, Lucas, a foto número 3 do Monte Hermon. Essa é uma foto do Monte Hermon. Ele é um monte que tem algumas neves, tá? Boa parte do ano ele neva. E essa parte da neve, como ele está numa geografia de 3 países, parte dessa neve, quando ela descongela, ela desce no sentido de Israel para baixo, forma o Rio Jordão. Então aos pés do Monte Hermon começa e nasce o Rio Jordão. Olha que legal, vocês sabiam disso? Então nasce o Rio Jordão ali. Do Rio Jordão ele forma ali o Mar da Galileia, e do Mar da Galileia ele continua escorrendo como o Rio Jordão e forma o Mar Morto. Isso em Israel. Então tem lá Monte Hermon, Rio Jordão, Mar da Galileia, onde boa parte de Jesus foi a sua estrutura ali religiosa, no Mar da Galileia, e ele escorre ainda mais ao sul e forma o Mar Morto. Coloca aí a foto número 4, Lucas, só para mostrar mais fácil. Está vendo ali aquele pontinho azul no meio? É o Mar da Galileia, chamado de Mar de Tiberíades também. Então o Monte Hermon lá em cima, ó, o Rio Jordão nasce e escorre ao sul para Israel, forma ali o Mar da Galileia. Ele continua a descer como um Rio Jordão, e aqui nesse bloquinho azul aqui embaixo é um Mar Morto. Pastor, por que você está falando isso? Bom, isso é a geografia de um Monte Hermon formando o Rio Jordão. Quando ele vai para o outro lado da Síria, ele forma aqueles rios ali que está falando na Bíblia, o rio Farfar. Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos? É do mesmo Monte Hermon, só que para o lado da Síria. Ao invés de formar o Rio Jordão, ele forma o rio Farfar. Olha que legal isso. Então esse é um pouquinho desse bate-papo geográfico, para a gente entender um pouquinho onde esse cara estava. Ele estava lá na Síria, na mãe de lá. Ele não é aqui um israelita, ele estava lá. E a Síria era a grande potência da época, e dominava os países circunvizinhos. E o rei da Síria, Naamã, estava lá em Damasco, ó, no rio Farfar, lá para cima. Ele desce a Israel em busca da sua cura. E ele se depara então, ele vai com o rei bate canela, fala: eu não tenho cura. O profeta vai, nem fala com ele, fala: mergulha no Rio Jordão. Esse é o contexto geográfico da época. E eu quero trazer um pouquinho para nós, né, sobre a lepra, sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Que o mundo que nós vivemos, irmãos, é um mundo de leprosos, sim ou não? Vocês conseguem entender o que eu estou tentando tratar espiritualmente? O mundo em que vivemos é um mundo de leprosos, de doentes, de pecadores. Todas as vezes que eu falar sobre a lepra, eu quero que você pense de uma forma espiritual. Um mundo de pecadores, em que temos uma capacidade imensa de transmitir o pecado aos outros. Como a irmã falou, olha, essa era uma doença que transmitia e caía os pedaços. Assim então, a lepra, eu quero trazer para o lado espiritual, é o pecado, em que nós temos uma capacidade imensa de levar alguém para uma vida promíscua, de prostituição, de perda. Nós conseguimos fazer isso facilmente. O mundo faz isso facilmente e nos influencia. Um mundo de lepra, irmãos, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão conseguindo entender? E aí surgem algumas perguntas, porque a pregação de hoje fala sobre esperança. Esse é o tema da pregação de hoje,
esperança. E eu quero lançar umas perguntas inicialmente para vocês. Pense comigo nessas perguntas, tá? Será que existe esperança, irmãos, para pessoas orgulhosas? Será que existe? Esperança para pessoas orgulhosas? Será que existe esperança para as pessoas doentes, que vivem em um outro mundo, não o reino dos céus, mas estão em um outro mundo? Será que existe esperança? Será que existe esperança para nós? Será que existe esperança para alguém sem esperança? Vocês já encontraram alguém que não tem esperança? Vocês já se depararam, já sentou com alguém que não tem mais esperança? Já fizeram isso, gente? Conversou com alguém que não tem esperança? E perguntar para essa pessoa como essa pessoa vive, o que ela pensa, o que ela quer da vida. Já conversaram com alguém sem esperança? E aí a pergunta espiritual da palavra de hoje: será que existe esperança para alguém que está sem esperança? O que você quer da vida? Não sei. O que você espera para o futuro? Sei lá. E seu filho? Não sei, deixa a vida levar. E o que eu quero? Não sei, eu estou esperando a morte ou qualquer outra coisa, eu estou sem esperança. Bom, pensando nessas perguntas, eu espero que você faça uma reflexão comigo sobre isso. E de verdade, a palavra é para nós, irmãos. É para a gente refletir sobre ela, para a gente pensar sobre ela e encaixar nossa vida nela, sabe? Eu quero trazer algumas reflexões com os irmãos a respeito dessa história de Naamã e encaixar a sua vida aqui, amém? Vamos encaixar a sua vida agora aqui. Você consegue fazer isso comigo nesse exercício? E pensando na sua vida, pense que talvez você seja este leproso. E não é que você está doente, com ferida não, na pele. Eu estou falando sobre algo na alma, algo no espírito, algo distante de Deus. O que nós podemos fazer? Talvez não é você, mas talvez é uma outra pessoa. Nós podemos fazer. Eu quero trazer algumas reflexões para vocês. A primeira reflexão é o seguinte, que é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é o seguinte: a resposta para a sua lepra não está no seu território. Grava isso, tá? Cara, pensa nisso, pensa na sua vida, o que está acontecendo. A resposta para a sua lepra não está no seu território. Pensa nisso aí, o que você está vivendo, a lepra espiritual que você está, a resposta para ela não está no seu território, meu irmão. Porque vem comigo, nesse pensamento que eu estou construindo com vocês. A primeira reação de Naamã foi a respeito de uma expectativa frustrada sobre uma personalização do tratamento que ele queria. Sim ou não? Vocês entenderam isso? Naamã, ele vai lá e ele se frustra, porque ele queria algo personalizado, porque ele vem de um ambiente em que todos tratavam assim: estende tapete para ele, chega Naamã, toca a banda, Naamã está chegando, vamos lá, tapinha nas costas, Naamã está chegando, e pensava a respeito disso, e ele se frustra, cara, a respeito dessa expectativa, essa personalização. Ele vai lá: cara, eu vou chegar a Israel e vão estender tapetes para mim, e ele vem com algo da sua terra. Olha comigo o 2 de Reis, capítulo 5, olha o verso 11, abra aí, deixa a sua Bíblia aberta, vamos trabalhar esse texto, nós vamos vendo alguns pontos com ele. O verso 11 diz assim, ó: Naamã, porém, muito se indignou. Estou vendo uma outra versão aqui, tá? Muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo posse e ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria mãos sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Sabe, irmãos, Naamã esperava um tratamento mais VIP. Cara, eu quero que você comece a pensar comigo na palavra. Ele esperava um tratamento mais aplicado ao seu caso, entende? E sabe o que eu vendo essa história de Naamã, eu olhando Naamã assim, eu fico imaginando Naamã lá na Síria, todo pomposo. De repente ele chega em Israel, o profeta nem sai para falar com ele, nem unge ele, nem põe a mão nele, nem fala nada, manda um cara falar com ele. Aí ele fica furioso, porque ele estava aguardando algo diferente, algo na expectativa dele, algo para ele, entende? Algo para ele, eu quero para mim. E eu fico pensando nos nossos dias, e isso acontece no Evangelho, isso acontece nos nossos tempos, sabe? As pessoas entendem que, no caso delas, irmãos,
Deus precisa entrar com um tratamento diferente, porque é como se só a pregação não basta. Entende o que eu estou querendo propor para vocês? É como se você viesse aqui e só a pregação, as boas novas, o evangelho não bastasse para você. Então é como se você necessitasse de algo a mais. É como se você necessitasse. E deixa eu falar algo para vocês, grava isso, irmãos, grava isso. O evangelho é o único tratamento para todo tipo de pecador. Para todo tipo de pecador, é o evangelho, é as boas novas, é uma boa notícia. É isso que nós precisamos. Quer falar para você algumas coisas? Então vou trazer alguns exemplos. Você sofre de ciúmes? Você sofre de ciúmes? Então você precisa, para você saiba que existe o evangelho. Você sofre de inveja? Então para você Deus tem o evangelho, irmãos. Você é um invejoso? Então para você Deus tem o quê? O evangelho. Você sofre de algum vício, seja ele qual for. Então para você Deus tem o quê? O evangelho. Você tem tendências disfuncionais para algumas coisas, é sexualidade, é drogas, o que for, é o evangelho. Você tem uma tendência suicida, é o evangelho. Você tem medo de morrer, é as boas novas. Você tem vontade de matar alguém, você tem vontade de sumir, é o evangelho. Se você gosta de se aparecer, você precisa do evangelho. Você é um medroso, você é um valentão, só existe uma coisa para você: as boas novas. Seja qual for a sua tendência, irmãos, seja qual for o seu vício, seja qual for o seu pecado, qual for a sua natureza, o seu mal, as suas demandas, grava isso, existe um único remédio, e esse remédio tem a ver com o carpinteiro de Nazaré, a sua cruz, a sua morte, a sua redenção e o seu amor. Amém? Amém, igreja? Amém? É isso, é sobre isso o evangelho. Seja qual for a sua tendência, tudo tem a ver com este carpinteiro de Nazaré, sobre a sua morte, sobre a sua redenção, sobre o seu amor. É tudo a respeito disso. Sabe, irmãos, a resposta que você precisa não está no seu controle, mas está em Deus, cara. Grava isso, igreja. A resposta que você tanto espera não está no seu controle, naquilo que você consegue controlar, mas é no sobrenatural, é na palavra dEle, é a respeito dEle. Peça isso para Deus: Senhor, me faz entender. Você vai ter experiências, você vai ver que as coisas vão sair do seu controle, glória a Deus. Por isso que você vai ser exercitado na fé, você vai ser colocado, imergido na fé. É como Naamã, que chega assim: olha, eu sou Naamã, bata incontinências para mim, cadê o tapete vermelho? Ele chegando em Israel, e ele fala, e o povo lá falou: cara, não é sobre isso não, é a respeito de um Deus, não é a respeito de você, é sobre isso que eu estou propondo, cara, é sobre isso. Sabe, Naamã, irmãos, ele inaugura o jeito personalizado de ser atendido por Deus. Ele inaugura assim, ó, vamos fazer um jeito, como que Deus pode personalizar, fazer um personalité para nós crentes. É Naamã que inaugura isso, é Naamã. E ele começa a falar assim, né? Por que não podemos fazer isso no nosso rio? Olha só, vamos personalizar, os israelitas. Por que eu não posso ir lá para Damasco? Os rios de Farfar lá são melhores. Por que eu não posso obedecer do meu jeito? O jeito personalizado é no meu rio. O meu rio é mais perto, o meu rio é mais fácil, o meu rio é mais limpo, o meu rio é mais top. O meu, é para mim, me personaliza, Senhor. Olha aqui, olha eu. É Naamã inaugurando o jeito personalizado de se fazer igreja. E deixa eu falar de uma forma triste, parece que nós, igreja, estamos andando de mãos dadas com esse jeito personalizado. Sim ou não, igreja? Sim ou não, nós estamos personalizando tudo isso, e nós esquecemos que não é do nosso, mas é do jeito dele, é a respeito dele. Quando a gente olha os rios lá da Síria, cara, de fato eles eram mais limpos, de fato eles eram maiores mesmo, de fato eles eram mais tops mesmo. Os rios da Síria realmente eles eram do que o Rio Jordão. Mas pasmem, a condição para a mudança, igreja, grava isso, a condição para a mudança não está no seu jeito, não está no lugar em que você quer,
e a forma com que você e eu, nós como igreja queremos, mas sim como Ele quer, como Ele quer. Não é sobre a água, porque se fosse sobre a água de Jordão, a água de Damasco, cara, era só mergulhar lá na água de Damasco. Não é sobre a água, não é sobre isso, não é sobre isso, mas é sobre a presença dEle, cara. Nós estávamos falando isso agora num bate-papo com o louvor lá em cima. É sobre a presença de Deus, e quando a presença dEle, tudo modifica, cara. Sim ou não, igreja? Uma presença de Deus numa casa acabada muda tudo. A presença de Deus num cara que está cheirando uma droga muda tudo. A presença de alguém que está pensando em se suicidar muda tudo. É a presença, não é sobre a água, não é sobre aqui, ó, essas paredes da IBC, sobre o CNPJ da IBC. Não, é sobre a presença dEle, a presença que está na sua casa. É sobre a presença dEle, é o sobrenatural de Deus. Porém, Naamã inaugura essa forma, sabe? Essa forma personalité de ser. E essa é a forma moderna que nós estamos querendo ser igreja. E isso é triste, irmãos, porque nós ouvimos assim: pastor, eu quero me libertar do meu vício. Vê se você já não escutou isso. Eu quero me libertar do meu vício. Eu quero ser um homem diferente, pastor. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero servir de uma forma diferente, pastor. Aí qual que é a frase? Vírgula, o que nós aprendemos na primeira pregação? M-A-S, o que é? Mas, pastor, eu quero me libertar. Eu quero ser um marido, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um servo, eu fui batizado e tal. Eu quero, vírgula, mas é do meu jeito, né, pastor? É como Naamã, eu quero ser curado. Vê se não é isso, cara. Ele inaugura essa faixa inaugural da forma personalizada. Olha para mim do meu jeito. Ele fala assim: eu quero ser curado, eu estou caindo nos pedaços, eu estou fedendo, eu estou leproso, mas é lá no rio de Damasco, é lá na Síria, esse jeito personalizado. E é a mesma coisa nossa, sabe? É a mesma coisa nossa. Eu quero, eu preciso, mas eu continuo acessando os mesmos lugares e as mesmas mesas de antes. Eu leio no meu tempo. É um jeito personalizado, sabe? Eu leio se der tempo. Eu amo quando dá. Eu amo quando dá. Quando dá eu amo o irmão. Quando dá eu amo a igreja. Eu amo a minha esposa do jeito que der. Eu sirvo do meu jeito. E aí nós fazemos tudo sem a presença dEle, cara. Sem a presença dEle. Não é sobre a água, porque senão ele mergulharia nos rios de Damasco. Mas é sobre uma presença de Deus. Fica uma pergunta sobre esse tópico 1, igreja. Será que não precisamos mais da presença dEle? Será que não precisamos mais da presença dEle? Vamos lá, igreja. Será que não precisamos mais da presença dEle, sim ou não? O que vocês acham a respeito disso? Será que não precisamos mais da presença dEle no altar? Será que não precisamos mais da presença dEle nas salas? Será que não precisamos mais da presença dEle na sua casa? Nessa casa que é o seu coração? Será, igreja? Sim ou não? Sim ou não, igreja? É sobre isso. E a presença dEle é o sobrenatural. É sobre isso, a presença de Jesus é o sobrenatural. Eu falava com as meninas do louvor no nosso ensaio. Olha, eu falava isso é o natural. Nós ensaiarmos, passarmos as músicas, canções, tal, sabermos as pontes, o tom, o andar, o BPM, e tudo isso é um natural. Cabe a nós. Mas o que nós precisamos é de um sobrenatural de Deus. E isso é na sua vida, é na pregação, é quando você sai para trabalhar. O natural é você pegar seu carro, ir lá, sentar na frente do computador, ficar ticando, igual o Ricardo mexer nas máquinas, ou qualquer um que faz, vai pintar, o que você for fazer. Agora o sobrenatural, cara, move montanhas. O sobrenatural faz andar sobre as águas. O sobrenatural faz mortos voltarem a viver. Isso é o sobrenatural de Deus. E nós precisamos de uma igreja sobrenatural, cara. Um tempo sobrenatural. Porque para onde nós vamos, nada é natural, cara. Nada natural. A Bíblia diz que Ele vai vir, cara, sobre um cavalo. Os céus vão rasgar. Fica imaginando essa cena, isso não é o sobrenatural. Em sua coxa vai estar escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Para pensar nisso, cara.
como que vai ser as coisas, para onde nós vamos, é o sobrenatural. Essa história de Naamã vai nos conectando a nós, sabe? Esse é o ponto 1. A resposta para a sua lepra não está no seu território. Você está leproso, doente, uma doença na alma, é algo pecaminoso, é algo que está distanciando. Você sabe o que Deus está tratando em você. Então essa lepra, a resposta para que você precisa, não está no seu território, não está nessas verdades que está dentro da sua cabeça que você acredita que é no sobrenatural de Deus, é na presença dEle, sabe? É na presença. E isso me leva ao segundo ponto, a segunda reflexão para nós. A segunda reflexão diz o seguinte: olha, cuide mais, irmãos, da sua lepra do que da imperfeição dos outros. Presta atenção no que eu vou tratar aqui com vocês. Cuide mais da sua lepra do que das imperfeições dos outros. Presta atenção que eu vou tratar aqui, para você não entender errado. Presta atenção. Depois dessa expectativa frustrada, né, de Naamã ali, uma forma personalizada, eu chego, eu sou o general, e cadê o cara? Ele não vem falar comigo. Agora vem uma coisa pior: o desdém, o de qualquer jeito, o deixa para lá de Naamã a respeito do que Deus quer usar para curá-lo. Então ele chega com toda a pompa, não vê aquilo que é. Poxa, cadê o profeta? Cadê as pompas? Não é. Então não é como eu achava que era na Síria. Então a resposta para a sua lepra não está no seu território. E peça espiritualmente que eu estou tratando com você. E aí vem esse ponto 2, vem uma coisa pior: é um desdém, é um desleixo, é um de qualquer jeito, não estou nem aí para o que Deus está usando para curar você, cara. Presta atenção nisso, que é a respeito da sua vida, da minha vida. Sabe o que Naamã começa a falar? Cara, o Jordão não é grande o bastante. Entende o que Naamã está falando? O Jordão não é largo o bastante como os rios lá da Síria. O Jordão não é bom o bastante, ele não é profundo o bastante, não é puro o bastante, ele não é limpo o bastante. Mas pasmem isso, pega a visão que eu quero trazer para você. Naamã é um leproso, cara. É um leproso falando sobre o barro da água do Jordão. Pega o que eu estou querendo tratar com vocês. Um cara leproso olhando para barro da água do Jordão e falando: esse rio não serve para me curar. Pega espiritualmente o que eu quero tratar com vocês, cara. O que é pior, igreja? O barro ou a lepra? O barro ou a lepra? A lepra, né? A lepra. Você preferiria estar coberto de barro do Rio Jordão? Você mergulha lá no Rio Jordão, barro, né? Barro, é um rio barrento, né? Não é como o Tietê de São Paulo, é um rio barrento, o Rio Jordão. O Rio Jordão hoje é diferente dos tempos bíblicos ainda. Hoje o Rio Jordão tem algumas distâncias dele que não dá mais do que esse altar aqui. É um rio curto hoje. Então imagina você mergulhar. É melhor mergulhar e sair com barro ou ficar com lepra, cara? Sabe? E nós temos aqui nessa história um leproso reclamando do barro. Você entende isso que eu estou querendo propor espiritualmente com vocês, igreja? É um leproso caindo aos pedaços, cheirando mal, pronto para morrer, falando do barro de um Rio Jordão. E isso é mais comum que você pensa. Entende o que eu estou querendo tratar? Pensa nós, traz para a nossa vida, cara, traz para a nossa vida. Pensa em nós, leprosos, reclamando dos Jordãos que existem por aí. Vê se não somos nós. Deixa eu te ajudar a pensar. Sabe, igreja, tem viciados, e aí você pensa no que for. Tem viciados reclamando, sabe? E talvez toda a igreja, nós sentamos, somos viciados, um monte de coisa. Aí nós olhamos, quando nós ouvimos uma pregação, seja online, seja aqui na IBC, seja quem for pregar aqui. Aí nós sentamos aí, nós com as nossas lepras, e começamos a falar assim, ó: puxa, esse pregador não é profundo, não tem como. É um leproso falando do barro do Jordão. Entende o que eu estou querendo dizer? Irmãos, tem ladrão, e não me entenda mal. Se você notas falsas, você rouba a sua empresa, se nós fazemos isso, tem ladrão que reclama das contribuições de igreja, que a igreja fala sobre dízimos, sobre ofertas.
mas é uma pessoa que desvia lá na empresa. Não, lá eu desvio, lá eu pego uma notinha a mais, eu engano aqui, eu puxo um gato na minha casa, né? Eu sou um ladrão, mas eu tenho a capacidade de reclamar do barro da igreja. Ai, porque a igreja cobra, porque a igreja fala de dízimo, isso e aquilo. Tem crente desviado, irmãos, que reclama das organizações, das regras de uma igreja. Tem pessoas pervertidas, reclamando do culto, porque tem pregador que é limitado, que fala talvez um português mais simples, porque o louvor não é o popstar, a parede, e não tem aquele brilho e tal, e nós estamos leprosos, cara, às margens do rio, igreja. É isso que me faz pensar, Deus querendo derramar cura através de um Jordão tão simples, cara, de um Jordão tão simples que está correndo assim, ó, sabe, para mergulharmos, para sermos intensos e sairmos e gerar vida. E nós estamos leprosos à margem, nós temos a capacidade de ficar à margem do rio, reclamando e falando, e Deus está falando, cara, mergulha no rio. Você é um leproso, nós somos leprosos, mergulha no rio, cara. Nós temos então um leproso, sabe, à margem dos rios, falando sobre o Jordão. Sabe, igreja, quantas pessoas estão fedendo e se decompondo, ao invés de buscar os tratamentos para si, se acomodam à margem do que Deus mandou, cara, e ali na margem fica criticando os Jordões que Deus tem usado, e nós nos apoiamos no nosso conhecimento, nós nos apoiamos nos nossos diplomas, nós nos apoiamos sobre as nossas verdades, cara, e nós nos esquecemos que tem uma palavra simples vinda do céu, fala, mergulha no Jordão apenas, só isso, somente isso, somente isso. Sabe, igreja, cuidado, existe uma lepra em nós, e essa lepra se chama pecado. Existe uma lepra no ser humano, e essa lepra se chama pecado, é o ego, é a vaidade, é a mentira, é as drogas, é uma vida promíscua longe de Deus, é tudo que você sabe e imagina sobre o pecado. E deixa eu falar, cuidado, essa é uma lepra que está no ser humano. Então, Deus usa o Jordão que Ele quer para te fazer mergulhar, igreja. Deus usa o Jordão que Ele quer para te fazer mergulhar. Pare de ficar à beira da margem do Jordão, cheio de lepra, reclamando do Jordão que Deus está falando para você mergulhar. Sabe o que Deus quer fazer, irmãos? Talvez o Jordão que Deus está propondo fazer mergulhar é para você participar, por exemplo, de um pequeno grupo, cara, e ver no dia a dia que a cura para essa lepra da preguiça, essa lepra do orgulho, sabe, é uma mesa com os irmãos. É uma mesa com os irmãos. Talvez eu estou falando para você assim, ó, cara, mergulha nesse Jordão tão simples que é um pequeno grupo. Mergulha lá que você vai ver a cura para essa lepra, uma lepra de preguiça que nós temos, a lepra de não conseguir olhar o irmão, porque eu não sei o que ele está passando. Mas no pequeno grupo você vai ver que ele sangra, ele chora, ele está doente, ele está com dificuldade da casa dele, e você vai ser curado por essa lepra que você julga, mas você não consegue ver o irmão do seu lado. Por quê? Você está à margem do rio Jordão. Faz sentido, igreja, que eu estou querendo tratar com vocês? Entende o que eu estou querendo falar? Sabe, talvez o Jordão que Deus está propondo te fazer mergulhar é ler a Bíblia com seus filhos e a sua esposa em um culto no lar, em um culto no lar. Para fazer o que, pastor? Para curar a lepra da mentira que está dentro da sua casa, a lepra da idolatria que está dentro da sua casa, a lepra da falta de Deus dentro da sua casa. Sabe qual que é um Jordão tão simples? Faz esse desafio, faz isso com o seu filho, leia de manhã, faz esse compromisso, leia de manhã, todo dia com ele de manhã, um capítulo de Provérbios, todo dia à noite um capítulo de Salmo, senta com ele, leia a Bíblia, fala, e aí filho, o que você entendeu sobre isso? Ah, pai, entendi nada. Ah, filho, então vamos lá, a palavra diz isso. E você, mulher, o que você entendeu? Também entendi nada. Olha o que o Senhor fala. E começa a viver a palavra, cara. Um rio Jordão tão simples, igreja, tão simples, e nós estamos aqui à margem do rio Jordão. Deus está falando, mergulha nesse Jordão tão simples, cara. E a gente falando do barro do Jordão, então leproso,
não conseguiam mergulhar no Jordão tão simples. Sabe, talvez o Jordão que Deus está propondo para você mergulhar, homens, é amar essa mulher como Deus amou a igreja. E você, mulher, ser submissa a esse homem como Deus orienta. Para curar o quê? Para curar a lepra de uma cama separada. Para curar a lepra, sabe, de amigos que está fazendo vocês viverem cada um para um lado. Para curar a lepra de uma doença que está nas famílias, cara. Olha que Jordão simples. Faz sentido, igreja. Faz sentido. Talvez o Jordão que Deus quer que você mergulhe é um compromisso real e verdadeiro com Ele, para curar essa lepra de que nada dá certo na sua vida, nada acontece, para mim tudo é difícil. Para curar essa lepra, sabe, das mesas que te afastam de Deus. Você tem sentado em mesas que te afastam de Deus e você sabe disso, cara. E sabe qual é o Jordão que está falando para Deus? Seja intenso comigo, mergulhe nesse Jordão tão simples. Ai, mas esse Jordão é barrento. Ô filhão, você está moribundo, fedendo lepra, e Deus está falando para você mergulhar no Jordão tão simples, cara. Tão simples. E aí eu caminho o tópico 3. Se você entendeu isso, eu quero caminhar com o tópico 3 com você. O tópico 3 diz o seguinte, ó: existe esperança para aqueles que escolhem a boa parte. Amém? Existe esperança para aqueles que escolhem a boa parte, e isso é maravilhoso. Deixa eu falar algo para vocês, gente. O Evangelho, o que eu falei que nós precisamos? Você é um viciado? Você é um drogado? Você é um mentiroso? Você é um pecador? Você está distante de Deus? O que você precisa? Do Evangelho. A boa notícia, a boa nova. Você precisa do carpinteiro de Nazaré. Ele é a boa notícia. A cruz dele aponta para um caminho, a redenção dele mostra uma esperança, o amor dele nos dá sentido. Então deixa eu falar, o Evangelho, gente, é simples. O Evangelho é simples. Repita comigo: o Evangelho é simples. Vamos fazer de novo? O Evangelho é simples. Cara, pare de complicar, igreja. Pare de complicar. Apenas obedeça o Evangelho, porque ele é simples e prático. Para de complicar, igreja. Como nós complicamos, gente? Para pensar, como nós complicamos o mundo cristão, o Evangelho. Como que a gente complica? A vida cristã é tão simples, tão simples. Lembra da pregação? Eu não lembro quando que eu preguei sobre o jovem rico. Vocês lembram? Foi semana passada não, né? Retrasada, né? Retrasada. Lembra sobre o jovem rico? O jovem rico chega diante de Jesus: Jesus, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala: para ter vida eterna, né? É isso que ele estava perguntando ali. Aí Jesus fala: obedeça os decálogos aí, os mandamentos. Aí ele fala assim: isso eu já faço, Jesus. O que Jesus fala? Tá bom, é isso aí. Você está fazendo. Só que ele quis se justificar. Entende o que eu estou querendo dizer? O Evangelho é simples. Ele quis complicar o negócio. Jesus, eu já estou fazendo isso, eu faço. Cara, então você não entendeu. Gente, o Evangelho é sobre simples, sabe? É obedecer, é ser prático. Seja qual for a sua lepra, existe apenas uma coisa a ser feita, igreja. Pense na sua lepra, especificamente na sua lepra aí. Existe apenas uma coisa a ser feita. Sabe que coisa é essa? Mergulhar no Jordão. Pô, pastor, vou ter que pegar um avião, comprar uma passagem para Israel. Quem que é o nosso Jordão? Quem é o nosso Jordão? Esse é o nosso Jordão, cara. Então, seja qual for a sua lepra, só existe uma coisa a ser feita. Mergulha no Jordão. E o nosso Jordão chama-se uma pessoa, é uma pessoa. É Jesus, cara. É Jesus, é um evangelho simples. É isso que nós precisamos. Sabe, igreja, mergulhe em Jesus. Mergulhe a sua casa em Jesus, igreja. Mergulhe as suas enfermidades em Jesus, igreja. Mergulhe o seu ego, as suas mentiras, as suas paixões em Jesus. Mergulhe a sua vaidade, o seu jeito de ser pecador em Jesus.
É o Jordão que nós precisamos. Somos leprosos e nós precisamos desse Jordão que chama-se Jesus, a boa notícia, o carpinteiro de Nazaré. Igreja, Jesus nos orienta, Ele nos pede, Ele nos discipula, nos disciplina, Ele mostra o caminho a ser seguido. E o que nós fazemos? Complicamos. De uma forma tão simples, Ele fala, Ele direciona, Ele é a paz que precisamos. Aí o que nós fazemos? Complicamos, a gente complica tudo, cara. A gente complica tudo. É como se nós fôssemos assim, Jesus fala assim, vem a mim se vocês estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar descanso para vocês. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade que vocês precisam, eu sou a vida que vocês precisam, eu sou isso que vocês precisam. Aí o que nós falamos? O que nós falamos? É só isso? Não dá, não é possível que é só isso. É o que Naamã fez. Vem comigo em 2 de Reis capítulo 5, que nós estávamos. Olha o verso 11 e o 12, olha só o que o texto diz. O texto diz assim, mas Naamã, olha como nós complicamos, né? O profeta falou, mandou dizer para ele, falou assim, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Sim ou não? Aí o que o cara fez? Não é possível que é só isso. A gente gosta de complicar, né? Olha o que Naamã fez. Mas Naamã, verso 11 de 2 Reis capítulo 5, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Como o cara complica? Deus falou para ele, pula no Jordão, velho. Não é possível isso, e não é possível, não, eu tenho que complicar minha vida, eu tenho que complicar. Não são, o verso 12, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles, ser purificado? Então foi embora dali furioso. Olha como a gente complica, cara. Oh meu Deus, Deus está falando. Viu os Jordãos que eu falei para vocês ao longo da pregação de hoje? Coisas tão simples que Deus quer falar. Nós complicamos o Evangelho, igreja. Sabe, se nós falássemos assim, que a solução para essa situação que você está vivendo, qual que é a situação? É financeira? É saúde? É relacional? Qual que é o BO que você tem aí? Se eu falasse assim, eu tenho a solução para você. Se eu falasse assim, a solução sua é acordar todos os dias durante 3 meses, às 3 horas da manhã, você vai sair correndo nas suas ruas, e você vai dar 10 voltas na sua quadra, você vai chegar e vai levar com você um balão, vai chegar, vai soltar ele para o alto, quando ele estiver no alto, você vai pegar um estilingue e vai acertar ele, a hora que você estourar ele, você vai dar um salto, e começar a gritar no meio da rua, que você vai ficar rico, seus problemas se acabaram. Eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. Pastor, é muita coisa, que loucura isso que você inventou. De onde você tirou isso? É? Quantos aqui não come lentilha no final do ano achando que vai ficar mais rico? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, igreja? Não é a mesma coisa? Você põe um romã na sua carteira para prosperar. Não é a mesma coisa? Vê como o Evangelho é simples. Sabe o que Jesus fala lá em Gênesis sobre finanças? Sobre o suor do seu rosto, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai trabalhar para comer. A gente quer complicar. Não, eu vou complicar, eu vou dar uns pulos, eu vou virar de ponta cabeça, eu vou jogar na Mega Sena, eu vou dar um jeito do meu jeito. E Deus, o Evangelho é simples, cara. O Evangelho é simples, cara. Se Deus fala para nós, basta você mergulhar no Jordão, você será curado. Aí nós reclamamos e duvidamos. Jesus está falando assim, creia em mim, que vai ter vida para você e para os seus. Nós não cremos, igreja. Nós não cremos, sabe? Deixa eu falar algo para você. Você tem dúvidas? Você chegou com dúvidas aqui? Você não acreditou até hoje do que é a igreja, do que é o sobrenatural de Deus, do que é a palavra de Deus, do que é o mover espiritual de Deus. Você até hoje chegou com dúvidas, cara. Você acredita que para você essa situação que você está vivendo não tem mais jeito? Essa situação que você está, deixa eu falar algo. Então corra para o Jordão enquanto há tempo. Se arrependa e tibum nele.
Cai de cabeça nesse Jordão, cara. Porque Naamã era cheio de pompa, duvidou e tal, chegou dúvidas. De repente vem o servo dele e fala: cara, o que você está querendo fazer? Você não veio cheio de carruagem, tivesse que comprar, você não compraria tudo aí para ser curado? Esse era o pensamento de Naamã. Por isso que eu falei, a cura para a sua lepra não está no seu território. O território de Naamã era: eu vou comprar o que precisa ser comprado, eu vou fazer o que precisa fazer. Não é sobre isso, é sobre o sobrenatural. É sobre o sobrenatural. E de repente o servo dele fala: cara, ele só está pedindo para você mergulhar no Rio Jordão. É só isso que ele está falando. De repente, captei a vossa mensagem, excelentíssimo mestre. E sabe o que ele faz? Ele cai no Jordão. Olha só 2 de Reis, capítulo 5, verso 13, cara. Olha que linda essa história, né? Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, olha como ele se refere, né? Eu já falei isso. Se o profeta, verso 13, tá? Lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Somos nós, igreja. A gente faz o impossível, mas ele está falando sobre simplicidade. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave, seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Arrependa-se então, cara. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Sabe o que acontece quando mergulhamos nesse Jordão chamado Jesus, igreja? Sabe o que acontece? Deixa eu falar para vocês o que acontece. Somos curados de nossas lepras e passamos a ser filhos de Deus. Eu estou falando de uma lepra espiritual, cara. Quando mergulhamos nesse Jordão chamado Jesus, nós somos curados de nossa lepra. Amém? Você crê nisso? Nós somos curados de nossa lepra e nos tornamos filhos de Deus. Então, de egoísta, você passa a ter compaixão. De um adúltero, você passa a ser um homem fiel. De um ladrão, você passa a ser um trabalhador. De alguém que olha somente para si, para o seu umbigo, certo? O mundo roda sobre mim, eu passo a servir. De um perdido, moribundo, leproso e resmungão, eu passo a ser um adorador convertido. É o que aconteceu com Naamã. Ele fala: eu vou quebrar todos os idólatras, eu vou arrebentar com tudo. É o Deus de Israel que eu sirvo, que eu amo. Eu vou voltar para minha terra falando desse Deus. Cara, que lindo isso. Que lindo isso. 2 de Reis, capítulo 5, verso 17. Olha o que ele faz, cara. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos, Naamã quis oferecer, né? O profeta falou: não quero. Ele falou assim: ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Grifa isso na sua Bíblia. Grifa isso. O cara quis levar terra de Israel. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Cara, que lindo isso. Eu não sei se você consegue ver a beleza nesse texto que nós estamos finalizando aqui. Vem comigo nesse pensamento aqui, vem comigo, conecta aqui comigo. O texto que lemos, olha para mim, por favor. O texto que nós lemos começa mostrando um leproso, sim ou não? Um leproso, cheio de orgulho e as suas verdades, sim ou não, igreja? E do seu pecado. Somos nós aqui nessa história, com um carregamento de joias e presentes, tentando comprar a sua cura, sim ou não, igreja? Somos nós que vamos tentando comprar as coisas de Deus, né? Será que não tem como comprar isso aqui? Comprar um terreno no céu? Comprar e vamos lá, e a gente tenta dar um jeitinho, e a gente começa a se mover por fazer as coisas, e vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, então eu vou entregar marmita para compensar o que eu faço, e a gente começa a se mover por isso. Somos nós, leprosos, cheios de orgulhos, verdades e pecados. Pega essa visão aqui, cara, pega isso. Mas este leproso que sou eu e você, eu era um leproso, cara. E você sabe o leproso que você era. Se encontrou com o Evangelho, se encontrou com um carpinteiro de Nazaré, se encontrou com o Rio Jordão um dia, se encontrou com ele. E pasmem o que acontece. Esse leproso que chegou com um carregamento de joias,
Ele volta para a terra dele, sabe com o quê? Levando terra. O cara volta levando terra, cara. Isso aqui para mim não tem valor mais. Ele foi curado e compreendeu o que realmente importava, o que tinha valor. Um cara que chega com carruagens de ouros e pratas, tentando comprar alguma coisa, ele se encontra com o carpinteiro de Nazaré, com o rio Jordão verdadeiro, e ele fala: isso aqui nada tem valor, deixa pelo menos eu levar um pouco dessa terra, para eu me ajoelhar lá na Síria, porque é o Deus de Israel que é o verdadeiro. Igreja, e aqui vai um alerta, presta atenção nesse alerta final, e você vai precisar continuar lendo o texto para você entender esse alerta, que eu vou finalizar com esse alerta, tá? Você vai precisar ler o texto, a continuação do capítulo, né? Aqui vai um alerta. Por que vai um alerta, pastor? Porém, o contexto dessa história, que é a continuação do capítulo 5, e ela continua no verso 20, deixa aberto na sua Bíblia aí. O texto termina com um discípulo que era da terra de Israel se tornando um leproso por causa da ganância. Pastor, que maluquice, o que está acontecendo? Fica comigo, você não se perder não, cabeça miolo mole. Esse texto, essa história não termina com Naamã, a história de Naamã. Ela continua no verso 20 e termina com um servo de Israel se tornando um leproso no lugar de Naamã. Não é isso, minha irmã? A irmã conhece a Bíblia, está concordando? Vem comigo no capítulo 5, verso 20, para você entender que história é essa que eu estou querendo dizer. Eu vou finalizar com esse alerta, igreja. O verso 20 do capítulo 5 diz assim: Eliseu recusou o dinheiro, lembrou disso? Recusou, não quero esse dinheiro, tal. E Eliseu estava precisando, tá? Se você ler, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, se você ler no capítulo 6, a Bíblia diz que os servos estavam cortando, é a passagem que o machado flutua. Quem é bom de Bíblia aqui vai lembrar, o machado flutua, e eles estavam cortando lenha, para construir uma casa nova de adoração para eles, e o machado era emprestado, cara, então eles estavam precisando de dinheiro, para aumentar o lugar que eles estavam adorando. O machado cai no rio, e aí o profeta Eliseu fala, aí um fala assim: puxa, esse machado é emprestado, nem machado os caras tinham, eles estavam lá cortando, então eles estavam precisando de dinheiro, mas o profeta fala: eu não quero esse dinheiro. Agora pega a continuação do servo de Israel, o que acontece com esse homem, verso 20. Geazi é o nome do dito cujo, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Pega o que Deus está falando, cara. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem, Geazi? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabam de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Verso 23, claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse, e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em sua casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Verso 25, então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi em lugar nenhum não. Olha que danado, cara, olha que danado. Mas Eliseu lhe disse: cara, pega quando tem profeta de Deus, velho, pega, eu fico louco com isso, cara, como a palavra é linda. Você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Então este não era o momento de aceitar prata e nem roupas, nem de cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Verso 27, pega essa.
Por isso, a lepra de Naamã atingirá você, e não só você, Geazi, e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Cara, como isso é forte. Nós vemos um leproso Naamã que se torna um servo apaixonado, convertido. E nós vemos um servo se tornar um leproso. Sabe, irmãos, existe esperança para aqueles que escolhem a boa parte. E a pergunta que eu faço é: qual parte você está escolhendo? Você é um Naamã ou você é um Geazi? Qual parte? Aos seus olhos, talvez, os rios da Síria são mais bonitos, mas eles geram morte. Para alguns, irmãos, presta atenção nessas frases finais que eu estou finalizando, tá? Para alguns, talvez, presta atenção nisso. Para alguns, talvez, estão tão acostumados com a terra de Deus que perderam o temor por Ele. Preste atenção no que o Espírito fala a você. Você está tão acostumado com a terra de Deus, no Geazi, que você perdeu o temor por Deus. Você perdeu o temor por Deus. E você começa a falar assim: jejuar para quê? Orar para quê? Vigília para quê? Contribuir para quê? Servir para quê? Você virou um Geazi, cara. Você virou um Geazi. E eu quero finalizar fazendo uma pergunta, duas perguntas. Você é um Naamã? Chegou aqui cheio de suas verdades, cheio dos seus orgulhos, dos seus julgamentos, cheio da sua lepra, cheio de pecado. Deixa eu falar, essa mensagem foi para você, cara. E aleluia por isso. E glória a Deus por isso, cara. Você é um Geazi. Chegou aqui frio, não crendo mais em milagres, sem temor, sem o fogo do Espírito que se apagou. Você anda distante do sobrenatural de Deus, a sua fé diminuiu. Essa mensagem também é para você. Só existe uma solução: mergulhe no Jordão chamado Jesus. Fique de pé e vamos orar.